Sejam bem-vindos ao podcast da EduERJ. Hoje conversamos com o Fabiano Santos, professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Ele é organizador do livro Congresso Remoto, a experiência legislativa brasileira em tempos de pandemia, que está disponível em formato físico e digital. Tudo bem, professor? Tudo bem, Thalita? É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Gostaria que contasse um pouco sobre o livro Congresso em Foco. Como surgiu a proposta desse trabalho? A ideia do livro surgiu de uma pesquisa que nós fizemos a respeito do comportamento do legislativo, as suas atividades, no momento em que a pandemia se estabeleceu no país e as medidas extraordinárias foram adotadas, principalmente o lockdown, portanto, proibindo atividades presenciais. Nós, no IESP, temos um laboratório que já funciona desde 2017, chama-se o Observatório do Legislativo Brasileiro, e fomos convidados a fazer parte de um pool, né, de um conjunto aí de instituições e centros de pesquisa voltados para discussão, para análise política, especificamente análise política do legislativo. Então, nós nos juntamos ao Parlametria, né, que é uma ONG que apoia organizações da sociedade civil em suas atuações no Congresso, e a Pulso Público, né, que também é uma ONG que faz essa atuação, né, de logística e de informações para os movimentos sociais e organizações da sociedade civil, tendo em vista o reforço da cidadania, a ampliação dos direitos, a defesa dos direitos de minorias, etc. E tal. Nós fomos uma instituição acadêmica convidada para participar desse projeto. Existe uma rede de organizações da sociedade civil chamada Rede de Ação Colaborativa, né, Rede de Advocacy Colaborativa, que é a RAC, que organizou esse pool. Nós entramos com um braço acadêmico e começamos a estudar o funcionamento do legislativo. Foi nesse contexto que a ideia do livro surgiu, porque nós começamos a produzir uma série de boletins analisando diversos aspectos da ação do Congresso nesse momento de pandemia. Uma coisa totalmente inédita no mundo, né? Com impactos de todas as dimensões da vida social e, evidentemente, para a vida política, né? Então, nós que analisamos a política e acostumados com um certo modus operandi da política, fomos assim, pegos, né, de surpresa, de uma hora para outra, né? No fim de 2019, a pandemia começa a ser noticiada aqui e ali. Na virada do 19 para o 20, né, todo mundo tem que fazer o lockdown e ninguém pode se encontrar. Como é que fica a vida política, né? Cujo elemento aí é a conversa, né, o contato, né, a influência que se tenta estabelecer, a troca de ideias. Então, tudo isso foi suspenso e houve, por parte das organizações da sociedade civil, um certo temor, não é um temor justificado, de que perderiam completamente sua capacidade de atuar. A excepcionalidade do caso brasileiro aí foi exponencial, porque não só fomos atingidos fortemente pela pandemia, como também estamos sob um governo excepcional, né? Um governo que, né, é diferente, né, dos outros governos, em vários aspectos, né? Nenhum deles positivos e democráticos. Então, juntou-se aí, né, dois big problemas, né, para a sociedade. E nós procuramos, com instrumentos analíticos, conceituais, empíricos, metodológicos, apoiar a rede de ação colaborativa, né, produzindo essas informações. Aí eu fui percebendo e busquei a colaboração dos colegas e das colegas envolvidas, percebendo que isso era material para um livro, para que essa experiência fosse contada e que até tivesse sequência. Eu acho que nós vamos continuar. Por exemplo, é importante analisar o que aconteceu nos estados, é importante analisar hoje em dia o que está acontecendo, né, se é presencial, se não é no Congresso. Então, fazer comparações, né? Então, acho que eu procurei dar um pontapé, né, a partir de acontecimentos extraordinários, tentando utilizar instrumentos de análise que pudessem encarar esse desafio. De modo geral, quais são os aspectos do funcionamento remoto do Congresso que são tratados nos capítulos? Então, nós primeiro analisamos o momento 1, né, que foi a narrativa da pandemia chegando ao país, os primeiros movimentos e respostas do Ministério da Saúde, que foram muito bons. O Brasil é um país
muito bem preparado do ponto de vista da saúde, da política de saúde, vacinação, com vasta experiência, um sistema maravilhoso, conceitualmente, que é o SUS, mas, evidentemente, amesquinhado orçamentariamente. Né? O orçamento do Brasil está todo nos militares, né? Os outros lugares não têm orçamento. Então, o SUS estava vivendo essa dificuldade orçamentária terrível, mas o seu sistema, conceitualmente, é muito bem feito, é muito bem pensado. E a experiência de vacinação no Brasil, a minha impressão é que o Brasil daria show. Né? Então, o momento 1 foi a pandemia chegando e o Ministério da Saúde se organizando para isso. E depois, os primeiros sinais da presidência da República e do presidente, né, de contestação a essa organização que o Ministério da Saúde estava começando a fazer para enfrentamento da pandemia. E depois o lockdown. A sinalização que o presidente deu foi a de pedir estado de sítio. Aí o Congresso respondeu com o Congresso remoto. Não teve um dia de perda, né, de paralisação da atividade legislativa no Brasil. E hoje é uma atividade exemplar no mundo todo. Vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas esse foi o primeiro capítulo, uma historinha, e depois entrevista com as principais assessorias envolvidas com esse movimento e uma entrevista com um parlamentar, né, que foi muito atuante no momento e qual foi a sua experiência. Nós, através dessas entrevistas, também procuramos mapear como foi a implantação do Congresso remoto no Brasil. Depois analisamos os impactos para a relação, né, as mudanças regimentais para tornar possível a implantação do regimento, né, do regimento remoto. A gente chama de o regimento remoto, a criação do regimento remoto. Mudanças regimentais foram muito importantes. Então, há uma maneira ordinária de se trabalhar no Congresso e implantou-se uma maneira extraordinária de trabalhar com o Congresso por conta do sistema remoto. Né? Então, a gente narra as principais mudanças. Depois vamos analisar empiricamente o que aconteceu com o apoio que o governo passou a receber na Câmara ao longo do ano e no Senado, e comparamos Câmara e Senado. Depois analisamos a agenda do Legislativo, né? O que foi discutido, qual era a agenda prioritária. Depois discutimos a sociedade civil e suas dificuldades ou suas oportunidades durante o Congresso remoto. E, finalmente, fazemos duas discussões teóricas, né? Uma sobre o legislativo, né, e deliberação, o que pode significar esse instrumento, né, de remoto, né, e para a própria concepção, né, de representação política, né, que se tinha e depois que se nós estamos vivendo uma transição, né, diante dessas novas tecnologias. Então, os dois últimos capítulos são dedicados a uma reflexão mais teórica sobre o significado do Congresso remoto. Em suma, essa é a substância, né, do livro. O livro saiu em versão digital no início do ano e agora chega em versão impressa. Os fatos analisados são referentes a 2020. Como vocês se organizaram para conseguir o resultado de excelência em curto espaço de tempo? Olha, bom, primeiro que a gente contou com a editora da UERJ, né, que fez assim, um trabalho maravilhoso, um trabalho que foi show, né? Então, se a gente não tem a editora, né, a gente realmente não chegaria a esse resultado, né? Nós tínhamos já uma estrutura de pesquisa montada com informações e mecanismos de busca e coleta de evidências já muito azeitada, né? Contamos com pesquisadoras e pesquisadores experientes já, com uma trajetória, né, de análise política e análise das instituições, do legislativo, né? Então, uma equipe também bem azeitada, né? Aí, quando nós fomos convidados para fazer parte desse pool, né, a gente já tinha uma capacidade instalada de produção de boletins e de análises a quente, né? Então, os boletins iam saindo. A RAC queria essa resposta, né? Precisava desses produtos, né? Para veicular e produzir discussão. Fizemos vários webinários, várias apresentações. Então, a verdade é que quando chegou no final do ano, né, todo o material já estava praticamente pronto. Eu encomendei um capítulo teórico, final, esses dois capítulos teóricos foram feitos assim mais no afogadilho, mas ficaram muito bons. Então, quando chegou dezembro, o livro já estava praticamente pronto, porque ele foi feito em cima de boletins que foram produzidos na medida em que as informações já eram coletadas. E eram boletins, assim, em torno de 15 páginas, né? Então, com uma quantidade razoável, deu um livrinho aí de 100 e poucas páginas, né? Rápido, consumo rápido,
acho que as leitoras, os leitores vão ficar bem informados sobre o que aconteceu em 2020. Então, diria que foi aí uma conjugação feliz, né, de uma equipe já azeitada, bom entrosamento com as parceiras, os parceiros, né? O Vitor Oliveira, que é da Pulso Público, fez o capítulo sobre a sociedade civil, né? Então, havia um entrosamento bom entre as equipes envolvidas, né? E o ELB já vinha pesquisando o Congresso há muito tempo. Então, assim, foi um entrosamento com a EduERJ que possibilitou a gente produzir um resultado em tão pouco tempo, né? A gente teve que trabalhar bastante, ficar bastante em cima, mas chegamos lá. Além das transmissões das votações, quais foram as outras fontes para a pesquisa? Houve também entrevistas? Nós utilizamos entrevistas, sim. A ideia até era fazer mais um capítulo grande com entrevistas de pessoas envolvidas na atuação no Congresso, só que está todo mundo muito assoberbado, né, por questão de tempo. Então, as entrevistas ficaram restritas ao primeiro capítulo, né, esse capítulo Momento 1, né, esse primeiro passo. Nós fizemos entrevista com a Patrícia Selim, né, Rego de Almeida, e ela é diretora de TI, né? Ela é diretora de um departamento que foi responsável por toda a logística tecnológica de implantação do Congresso Remoto. Ela fez uma entrevista para a gente e fez o Marcos G. Vitarese, que é um assessor principal dela, que é um cientista político. E ambos fizeram a entrevista e foi fundamental, né? Em cima dessa entrevista nós montamos o primeiro capítulo, né? E a Patrícia hoje ela circula internacionalmente, porque a experiência legislativa brasileira é tida como exemplar, nesse ponto de vista tecnológico e logístico, e eu acho político, né? Eu conto isso porque no livro. E fizemos uma entrevista com o deputado federal pelo Rio, Marcelo Calero, que hoje é secretário municipal. Ele foi muito atuante, né? E foi muito interessante, que é um deputado de primeiro mandato, e ele teve, em vários momentos, a questão do modo remoto o colocou diante de dilemas. Assim, ele não tinha informações suficientes para tomar a decisão, né? Então, ele teve que tomar muito cuidado, porque não bastava seguir a liderança, o que a liderança partidária estava dizendo. Ele tem opiniões próprias, né? Então, deu uma entrevista bastante interessante sobre os percalços, né? Vários desafios, né, foram lançados, e as entrevistas conseguiram nos possibilitou mapear, né, principais desafios. Além disso, nós utilizamos não só, né, como você falou, pesquisas empíricas de votações nominais, nós utilizamos muitas pesquisas de decisões, de projetos de lei, os projetos aprovados, projetos de lei, os instrumentos regimentais em torno dos projetos, né? Então, são informações regimentais, informações sobre projetos, sobre os temas dos projetos aprovados e propostos, e também as entrevistas, né? A ação legislativa número 1 no Brasil da pandemia foi a decisão de manter em funcionamento o Congresso Nacional. Você acha que naquele momento houve algum tipo de risco de paralisação das atividades? Eu acho que o risco foi muito pequeno, porque eu acho que primeiro, o Congresso estava sendo presidido, a Câmara, pelo Rodrigo Maia, que vinha numa trajetória de autonomia em relação ao Executivo, e liderando, né, vários descontentamentos, vários segmentos do parlamento, né, em contraposição a diversas agendas empalmadas, né, pelo presidente, agendas de respeito a... Vou dar um exemplo aqui de suspender a obrigatoriedade de carrinhos, né, para bebês nos carros, né. Isso é descartado pelo Legislativo, né. A questão das armas de fogo, várias iniciativas do Executivo. A Câmara dos Deputados deu ressonância a uma oposição forte. O Rodrigo Maia na liderança. Então, quando veio a pandemia, o Rodrigo Maia se contrapôs ao modo pelo qual o presidente estava sinalizando que ia se comportar, né? E além disso, né, no Congresso, a Câmara, principalmente, né, muito bem aparelhada do ponto de vista da assessoria, da tecnologia envolvida, da biblioteca, da rede internacional. É um investimento secular que a sociedade brasileira fez no Legislativo, porque fez na democracia, aceitou fazer. Isso foi muito bem utilizado dentro do Congresso. É a opinião pública que não conhece, mas a assessoria é uma das melhores do mundo. Então, quando a pandemia veio, o lockdown era imperioso e essa questão do remoto apareceu como uma possibilidade, né, a assessoria da Câmara já estava lá na frente, sabendo o que os outros parlamentos estavam fazendo. Países que já estavam começando a enfrentar a pandemia antes do Brasil. Então, o risco houve porque houve a vontade do Executivo, né, de paralisar e que o estado de sítio fosse implantado.
né? Mas essa vontade morreu no nascedouro, né? Não houve condições políticas, e temos de reconhecer as lideranças importantes que impediram isso, e houve as condições logísticas para que o Congresso mantivesse as suas atividades. O funcionamento remoto restringiu o tempo e as condições do debate. Você acha que, mesmo assim, as votações respeitaram um trâmite minimamente democrático? É mais difícil responder a isso, porque muita coisa teve que ser feita afogadilho, né? Um processo democrático é um processo que envolve deliberação, envolve ouvir a oposição, né? Levar em consideração a posição da minoria, emendas, e isso foi muito prejudicado. O procedimento clássico, o procedimento brasileiro estabelecido, né, valoriza hoje muito as comissões, não apenas a presidência das casas e as lideranças partidárias, né? As comissões são muito importantes porque lá nas comissões ocorrem as audiências públicas. E isso não foi feito. Não foi possível fazer durante esse período, né, pandêmico, né, principal agudo de 2020. E sem as audiências, né, esse debate ele empobrece muito. Então, todo o processo ficou centralizado, né, nas mãos da presidência das casas e dos líderes partidários, e os relatores foram escolhidos ali no momento de votação mesmo, né, nos momentos anteriores de votação, antecedentes da votação. Então, houve realmente um prejuízo para a discussão democrática, mas longe parecer aquilo que poderia ocorrer, né? Em alguns casos ocorreu, na Hungria, por exemplo, né, o primeiro-ministro recebeu poderes extraordinários para governar por decreto. Então, nós estivemos muito longe disso, né? As emendas foram absorvidas, né? Então era possível fazer a emenda, né? Então a decisão que foi para plenário, para voto, não foi uma decisão muito unilateral, né? O procedimento de inclusão de emendas ele foi preservado minimamente. Então eu acho que no frigir dos ovos nós tivemos uma grande vantagem em relação a outras experiências, né? Não é à toa que hoje o Brasil é chamado, né? Só nisso, né? No resto do Brasil não é chamado para nada. A gente é deslocado de todos os fóruns relevantes, né, de discussão de temas importantes no mundo. Mas, na questão do legislativo, não. O Brasil é exemplar. Não teve nada a ver com o governo e com o executivo. A estrutura do Congresso e os congressistas se adaptaram com facilidade às sessões remotas? A impressão que eu tenho, eu acho que isso caberia fazer uma aproximação, né, da própria Patrícia ou do Marco Chevitarese. E houve dificuldades, claro, e assimetrias, né? Alguns parlamentares e parlamentares, alguns, né, já estavam muito acostumados com os instrumentos, né, digitais, totalmente imersos, né, nesse mundo digital, então se adaptaram rapidamente, né? Outras e outros não, né, tiveram mais problemas e tiveram que obter o apoio necessário, mas o apoio estava lá. Acho que isso que foi interessante. O apoio estava lá e foi muito atuante e conseguiu resolver rapidamente, porque nós não tivemos nenhuma notícia mais importante, né? Não tivemos nenhum complaint, nenhuma grande protesto, né, em relação à legitimidade das decisões tomadas. Então não houve assim sistematicamente a exclusão de nenhum grande segmento de opinião no Congresso. Isso não aconteceu, que seria aí o maior risco, né? E não chegamos a isso. Mas, assim, eu acho que foi um grande aprendizado também para a própria assessoria, né? E a própria estrutura que se montou no Congresso para amadurecer e avançar mais. Hoje em dia, as notícias que temos aqui, as audiências públicas podem ser feitas online, digitalmente, né? As comissões podem funcionar online. Então, isso está sendo feito. Então, a partir do aprendizado do ano passado, né, aperfeiçoamentos e a democratização do instrumento está sendo feita. Eu acho que a gente poderia, né, fazer a atualização desses estudos, saber o que está acontecendo, né, mais em detalhe. Segundo dados do livro, até a pandemia, as médias de apoio do Congresso ao governo federal se mostraram relativamente estáveis, em patamar seguro para a aprovação da agenda governamental na casa de 75%. No entanto, com o funcionamento remoto, houve redução desse indicador para a faixa de 60%. Como você analisa essa mudança no apoio no período? Nós captamos um movimento muito interessante. Ao longo do ano, a Câmara, já como vinha acontecendo em 2019, acentuou, né,
um viés oposicionista para algumas agendas. Não apenas nas votações nominais, mas também na transformação dos projetos que vinham do Executivo. O mais importante deles na pandemia foi o auxílio emergencial. Foi um projeto, né, do Legislativo e da Câmara. Então, o que o governo Bolsonaro percebeu foi que o governo não ia avançar com a Câmara do jeito que estava, sem haver uma ponte ou alguma espécie de acordo. O Senado era um Senado mais dócil. E nós capturamos, ao longo do ano, né, um movimento da Câmara de mais fortemente oposicionista, até uma negociação ali do meio do ano feita com o chamado Centrão, e aí a Câmara passou a ser um pouco mais governista, e o movimento inverso ocorreu com o Senado, que é um Senado, no início, mais governista, mais aquiescente, que foi, ao longo do tempo, se tornando mais oposicionista. E hoje essa realidade se cristalizou. O Arthur Lira é um presidente da Câmara totalmente subserviente, né, ao Executivo, muito por conta da eleição para a presidência, contou muito com o apoio do Bolsonaro, não apenas simbólico, mas também através de medidas concretas, né, os acordos para a distribuição de recursos orçamentários, né, para grande parte da base, ao passo que o Rodrigo Pacheco, na eleição para o Senado, foi mais autônomo, não precisou contar com a base não com o apoio do Bolsonaro. O que tinha sido exatamente o inverso na eleição do Maia, que foi uma eleição autônoma para a presidência da Câmara, vis-à-vis a eleição do Davi Alcolumbre, né, que foi muito dividida, o Renan Calheiros quase ganhou, e o governo teve que entrar com mão pesada, né, para impedir a vitória do Renan Calheiros. Então vejam como a eleição da presidência da Casa acabou tendo diferença, né? Então hoje nós temos uma situação inversa. Basta ver a CPI funcionando hoje fortemente no Senado. Uma situação inversa daquela que vivíamos no início do governo Bolsonaro, que era uma Câmara um pouco mais oposicionista e um Senado claramente mais opositor. Mais aquiescente. Enquanto que agora o inverso é verdadeiro, né? A Câmara é muito aquiescente ao governo Bolsonaro e o Senado mais opositor. E foi interessante que o Congresso remoto capturou isso, esse movimento que ocorreu ao longo de 2020. O fato é que, para todos os efeitos, o presidente Bolsonaro é o de pior desempenho no Congresso, com exceção da Dilma Rousseff, o início do segundo mandato. Ela teve só 1 ano e meio de segundo mandato, né? Se nós tirarmos esse período da Dilma ali em 2015, início de 2016, nenhum outro presidente perdeu tantas votações nominais em plenário quanto o Bolsonaro. Quais temas ganharam prioridade na agenda remota do Congresso? Então, isso foi um tema de preocupação da RAC, né, da rede de advocacy colaborativa, das organizações da sociedade civil, porque o grande temor seria o de passar a boiada, na metáfora lá do ministro Salles, né? Aproveitasse o período excepcional de extrema centralização dos trabalhos na presidência das casas, né, e lideranças partidárias para aprovar medidas que demandariam muita negociação e eventualmente seriam impossíveis em tempos normais. Mas essa boiada não passou, porque o acordo e o regimento remoto, que se previa no regimento remoto, que só temas relacionados à pandemia receberiam tratamento excepcional, prescindindo das comissões e indo direto para o plenário. E nós levantamos os temas tratados, e que ganharam prioridade, que ganharam urgência. E, de fato, isso foi obedecido. Não se passou boiada nenhuma no Legislativo. A boiada foi especificamente do Executivo através de decretos. É outro assunto. Isso ocorreu e ocorre muito. Mas, no que tange o Congresso, isso não ocorreu na pandemia, né? Aquilo que foi acordado foi feito. E os temas prioritários, então, não seriam outros que não da saúde, né, e dos efeitos econômicos mais desastrosos, calamitosos, né? De apoio às pequenas empresas, apoio aos trabalhadores, apoio à renda, né, e através de instrumentos fiscais, né, de impostos, né, de transferências. Então, esses foram os temas principais, né? Saúde e trabalho. O livro demonstra que o Congresso Nacional assumiu protagonismo político no enfrentamento do problema sanitário. Como se deu esse processo? Foi uma estratégia consciente por parte de alguns atores políticos? O Congresso ele vem assumindo um papel protagonista na política brasileira desde muito tempo, desde a transição, podemos dizer assim, na alta política para negociar os termos da transição democrática na década dos 80 do século passado, passando por um papel de, por exemplo, no impeachment do Collor, de detectar má conduta, né,
por parte da presidência, que foi muito importante também, depois dando apoio, né, às medidas de estabilização para o Plano Real, e aí ajudando o governo Fernando Henrique, e depois, ao longo do tempo, o Congresso foi assumindo uma feição mais proativa no processo político. E aí já estamos falando, né, desse último período de crise muito intensa, né, com a Dilma, um impeachment, que na verdade não é bem um impeachment, foi um golpe parlamentar, e o Congresso já, nesse momento, já tem uma força muito grande. Então, qualquer executivo, presidência que queira governar muito ao arrepio, né, das forças representadas no Congresso, né, não vai fazer um bom governo. E tem o risco de ter uma agenda contraposta à sua sendo aprovada, tendo que engolir. Né. Pouco Bolsonaro acontece isso, né, em diversas ocasiões desses 2 anos aí, 3 anos, né, 2 anos e meio de mandato. Né. Então, com a pandemia, isso ficou sobressalente, eu diria. Né? Isso ficou mais aparente, mais visível. Um Congresso que tem a capacidade logística e informacional para assumir o protagonismo do processo político. A pandemia foi o que, junto com o Judiciário, que delegou para estados e municípios várias das ações necessárias para conter os efeitos catastróficos, né, da pandemia, junto com o Judiciário e o Congresso, acho que salvou muita coisa aí no país. A gente poderia estar num cenário bem pior, se dependesse só do executivo, da sua vontade. Você poderia citar episódios de 2020 em que o Congresso agiu de forma decisiva em prol do combate à crise sanitária e econômica? Eu acho que o auxílio emergencial foi o principal. O auxílio emergencial foi tão importante, a economia só não caiu 10%, 15% por causa do auxílio emergencial, porque não apenas serviu como renda para muitas pessoas, mas também serviu para manter minimamente aquecida a economia. E hoje a gente recupera bem por causa do auxílio emergencial, né? Porque as falências não foram tão fundo, né, quanto iriam. E a auxílio emergencial foi um projeto do Congresso, com uma participação muito importante da sociedade civil. As narrativas que foram feitas, né, sobre esse processo mostram como uma rede de atuação em torno do legislativo, de organizações da sociedade civil, foi decisiva, essa participação foi decisiva, né, para pressionar, né, os parlamentares atentos a esse problema, a modificar o projeto que veio do Executivo, que era de dar R$200 para um grupo pequeno de pessoas. E aí o projeto aprovado acabou sendo praticamente todo mundo ganhando R$600. Diversos outros projetos foram feitos, né, como o orçamento de guerra, né, prevendo diversas excepcionalidades, né, de não cumprimento, né, de tetos e déficit em níveis, né, de gastos. Isso foi também um amplo acordo que foi aprovado durante a pandemia. Então, ao longo do ano, né, assim, do ponto de vista de apoios a microempresas, né, de incentivos fiscais, né, de suspensão de pagamento de dívidas, uma série de medidas importantíssimas que permitiram que as falências não fossem tão fundas, né, e que a economia não caísse tanto. A economia caiu 4 e pouco por cento, né? Outros países foram menos 10%, menos 15%. O Brasil não saiu tão mal, né, comparativamente, e por causa do Congresso. Isso é que é preciso dizer. O governo investiu para conseguir eleger seus líderes para a Câmara e o Senado. Você acha que isso revela uma contrariedade com a atuação do Congresso em 2020? Revela uma preocupação, porque ficou claro que não conseguiria governar com a Câmara, não daria certo, não continuaria a avançar se elegesse se um novo Rodrigo Maia fosse eleito. Ponhamos um Rodrigo Maia na presidência da Casa. Eu acho que hoje em dia o processo de impeachment seria aberto. Então o governo investiu tudo na Câmara, onde o processo de impeachment começa. No Senado, o Rodrigo Pacheco ele foi eleito, mas de uma maneira autônoma. Ele já tinha lá uma ampla base para elegê-lo. Então, ele é um político que não depende do Executivo. E hoje o Executivo sofre mais no Senado do que na Câmara. Mas, pelo menos, né, tem o presidente da Câmara na mão e não abre o impeachment. Né? O Lira está lá, inquebrantável, firme, sólido, dizendo que não há fatos novos. Né? Todos os dias a gente tem fatos novos, gravíssimos. Né? Então, ele está lá, dizendo lá que não tem fato novo. Então, tá bom. Nós sabemos que é um processo político por trás disso. Mesmo não aconteceu no Senado. Você considera que essa preocupação com a crise sanitária e social mantém-se prioritária para o Congresso atualmente?
Acho que sim no Senado, né? Na Câmara não. Na Câmara, o Arthur Lira diz que a questão é a reforma econômica, que é a prioridade dele, né? Então, eu acho que isso está muito contraposto ao que a sociedade precisa. O Arthur Lira está se revelando um político absolutamente insensível ao que a sociedade espera. De um Congresso tão aparelhado, né? Um Congresso tão capaz. É lamentável. Congresso Remoto é um livro de ciência política, mas de certa forma também de história. Na sua opinião, qual o maior mérito da publicação? Congresso Remoto, ele é uma história, uma narrativa, né, de um curto período. Eu acho que a principal contribuição seria de estimular pesquisas semelhantes, né? Por exemplo, que fizessem isso para os estados e comparassem uma pesquisa que comparasse o que aconteceu nos estados, né? Será que Minas Gerais foi igual ao Rio? Né? Será que a experiência do Rio foi igual à experiência do Tocantins? Né? Será que a experiência do Rio Grande do Sul foi igual à experiência do Ceará? Então, o Brasil é sempre um grande laboratório de política comparada e do legislativo também. Como é que se comportaram as assembleias legislativas nesse quesito? Estão todas aparelhadas por uma eventualidade dessa? Acredito que não. Então, acho que está aí um papel, né, do livro, que é de estimular novas pesquisas. Né? Eu acho que uma nova frente se abre também, que é a própria discussão mais sistemática. Né? O Cristiano Ferri foi um entrevistado importante no capítulo 1. O Cristiano Ferri é um cientista político e assessor, né, consultor legislativo da Câmara, que vem estudando IGOV há muito tempo. E ele é um dos grandes pioneiros na Câmara dos Deputados no estabelecimento de plataformas digitais de acompanhamento do processo legislativo. E ele é um pouco solitário, né? Acho que tem o Sérgio Braga, na Universidade Federal do Paraná, é um cientista político muito importante, e tem um laboratório todo dedicado a isso, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, dedicado à democracia digital, e estuda legislativo. Então, assim, são cientistas políticos, né? Aqui isolados, o Sérgio Braga no Paraná, o Cristiano Ferri lá na Câmara, né? E no CEFOR, que é um Centro de Formação de Recursos Humanos da Câmara, ensinando isso. Mas eu acho que a gente tem que pôr na agenda os elementos teóricos envolvidos nisso, né? Que é a própria transformação da questão da representação política, está envolvida na atividade remota do legislativo, né? Uma potencialidade tremenda do ponto de vista da representação política, né? E eu acho que politicamente, né, essa narrativa, essa história, né, ela tem também uma relevância para as futuras gerações, né, perceberem a importância do Congresso. Nós tivemos, em 2013, né, protestos envolvendo juventude, né, contra as instituições, contra os partidos, contra o Congresso, contra tudo. E com consequências, se observarmos os desdobramentos, né, consequências ruins do ponto de vista político mais geral, mais de médio prazo. Então, nesse momento de extrema gravidade, uma pandemia, o Congresso foi uma instituição importantíssima, né? Então, acho que as futuras gerações podem consumir o livro com esse olhar também, para pautar minimamente, né, dar parâmetros, né, para a sua atuação política daqui para frente, valorizar o Congresso. Então, acho que são essas as principais contribuições. De certa forma, o livro também contribuiu contra as fake news que têm surgido. Você concorda, professor? Há uma certa assimetria na capacidade de disseminação, né? Mas acho que o livro pode servir às pessoas que militam, né, nas redes sociais, né, com informações sistematizadas sobre como foi, né, a atuação e o papel decisivo do Congresso, né, no período da pandemia, né? Nós vamos aí para um período aí eleitoral. Nós vamos votar no novo Congresso, nós vamos votar de novo a presidência, né? E eu acho que o livro acho que pode ajudar, né, a fazer o bom combate nas redes sociais, né? E o bom combate nesse sentido é de combater as fake news, né? Porque a democracia ela precisa ter como parâmetro fundamental do debate, né, a realidade dos fatos, a verdade. A entrevista vai ficando por aqui. A gente deseja sucesso ao livro Congresso Remoto, a experiência legislativa brasileira em tempos de pandemia, que agora está disponível também em versão impressa. Muito obrigada, professor Fabiano Santos, por ter participado do nosso podcast. Muito obrigado, Thalita, toda a equipe da EduERJ, da comunicação. Queria também fazer um registro dos meus colegas, né, Zé Svaco e Cristina Buarque. O Zé Svaco é diretor da coleção Sociedade Política, que é a coleção da qual o Congresso Remoto faz parte, né, no bojo da qual o livro, né, foi publicado. Eles deram aí uma força incrível
ele e a Cris, para viabilizar a publicação do livro, então, num espaço tão pequeno de tempo. Obrigado de novo, um grande abraço. O livro Congresso Remoto faz parte da coleção Sociedade Política e está no site da EduERJ. O endereço é www.eduerj.com. Agradeço a todos pela audiência e até a próxima.